Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Segundo vídeo do Walt Whitman, então, provavelmente, haverá um terceiro vídeo para finalizar, em que eu vou falar mais sobre o livro, curiosidades sobre a obra Folhas de Relva. Mas nesse vídeo aqui eu quero trazer ainda alguns pontos biográficos, cenas importantes, informações importantes sobre a vida do Walt Whitman e que acaba tendo relação com a sua obra também, incluindo a Folhas de Relva. Em 1852, as tensões entre o norte e o sul dos Estados Unidos cresceram. Houve a anexação do Texas, mesmo sendo escravagista, acabou criando ainda mais conflito e divisão. Só que a essa altura o Walt Whitman já entendia que a escravidão era imoral, além de macular a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E todo esse caos político e social fez com que Walt escrevesse poemas inflamados com um estilo parecido com os poemas de Folhas de Relva. Porém, os poemas eram mais, digamos assim, furiosos, sarcásticos, com aquela ansiedade, desejando mudança, usando os poemas como uma espécie de ferramenta de denúncia contra as autoridades e em favor dos direitos individuais e da liberdade democrática. Além de tentar alimentar e manter a união do país. O último emprego fixo do Walt Whitman foi no Daily News, em Nova York, pelo menos até 1857. De 1850 a 1855, ele continuou vivendo no Brooklyn e aí ele passou a ajudar o seu pai na construção de casas e na especulação imobiliária também. E ele acabou aprendendo esses ofícios, o ofício do pai. Mas infelizmente ele também acabou herdando o mau jeito com os negócios e acabou perdendo grandes oportunidades de ganhar dinheiro. A família voltou a se mudar constantemente por conta do trabalho, E o Walt, de vez em quando, ele escrevia para jornais, mas o ganho era pouco para sustentar a família e também para se sustentar. Pouco antes da publicação de Leave of Grass, o Walt Whitman ele abriu uma papelaria e uma gráfica no piso térreo da casa onde morava com os pais e com os seus 6 irmãos. O pai, cada vez mais doente e dependente, acabou obrigando o Walt Whitman a assumir o papel de chefe da casa. E diante disso, o Walt ele acabou voltando, ele foi obrigado também a voltar a escrever para os jornais, o Eagle e o Star, para ajudar no sustento da casa. Então era um dinheirinho a mais que se fazia necessário, na ocasião. É aquilo, antes pouco do que nada. E em 1854, um ano antes de sair Folhas de Relva, o conflito ocorrido no Kansas acabou sendo conhecido como o Kansas Sangrento, E esse conflito já indicava a iminente guerra civil. E o Walt Whitman ele tinha plena consciência disso, plena consciência dessa situação. A luta política no Kansas resultou na origem do Partido Republicano, que foi fundado no mesmo ano, em 1854, e o partido proibia a escravidão nos novos territórios, não aceitava a escravidão nos territórios que estavam sendo anexados à União. E a desilusão política que o Walt Whitman sofreu foi porque, sendo ele um fervoroso democrata, ele se viu traído pelo partido quando o seu partido democrata
apoiou e aprovou o ato de Kansas, Nebraska, que favorecia a escravidão. Felizmente, o Walt Whitman se afastou da militância política e passou a se dedicar mais à poesia, o que, aliás, é o melhor conselho para os poetas e os pretensos poetas nos dias atuais, né? Mesmo que seja apenas para proteger o resto do imaginário que ainda nos sobra diante desse emburrecimento programado. Mas enfim, o Walt Whitman, ao se tratar de política, ele passou a focar no indivíduo, né? Além, é claro, da dimensão espiritual e das questões mais filosóficas. O Whitman ele se interessou pela doutrina da reencarnação, assim como pela frenologia, que era o estudo da personalidade das faculdades mentais do indivíduo através da formação do crânio, né? O próprio Walt Whitman, ele inclusive fez o seu mapeamento frenológico e ele gostou tanto do diagnóstico que ele chegou a publicar a interpretação desse mapeamento, né, em algumas das edições de Folhas de Relva. E a interpretação frenológica dizia o seguinte, abre aspas, este homem tem uma grande construção física e poder para viver até uma idade avançada. Sem dúvida ele descende da linhagem mais sólida e resistente. Tamanho de cabeça grande, principais traços do caráter parecem ser amizade, simpatia, sublimidade e autoestima, uma tendência ao prazer da voluptuosidade e alimentividade, e um certo descuidado instinto animal, pouco se preocupando, provavelmente, pela convicção dos outros. Então, fecha aspas. Aí é um trecho do diagnóstico desse mapeamento frenológico que o Walt Whitman fez, né? E então ele, como eu disse, ele chegou a publicar esse mapeamento, né, esse estudo do seu crânio em algumas edições de Folhas de Relva. Bom, o afastamento da rotina dos editoriais da política partidária fez com que o Walt retornasse aos prazeres da sua infância, como, por exemplo, passear pelas praias, nadar, e justamente nessa época ele ganhou a fama de preguiçoso, né? Então, agora surgiu um Walt Whitman que já não acreditava mais nos políticos, né? Porém, o seu otimismo em relação ao país, ao sonho americano, permanecia. O Walt ele era cheio de contradições e uma delas é descrita pelo biógrafo Paul Zeig. Ele diz o seguinte, abre aspas, um homem que amava ópera italiana, carregava Homero e Shakespeare no bolso, preferia a companhia de homens como Bill Gates, fecha aspas. Esse tal Bill Gates era um rapaz que o Walt conheceu em uma feira em Nova York, anotando na sua caderneta as seguintes impressões, abre aspas, Bill Gates, idade 22 anos, um menino descontraído, forte, natureza animal generosa, fã de prazeres diretos, de comer, beber, mulheres, etc. Fecha aspas. Então essa foi a anotação da impressão que o Walt teve quando conheceu esse rapaz, o Bill Gates. O que significa que, apesar da sofisticação intelectual do Whitman, ele se sentia atraído pela companhia de estivadores, cocheiros, pescadores, barqueiros e caipiras barbudos. Bom, ainda em 1854,
a fotografia havia se tornado o seu novo interesse, mesmo sendo criticada por muitos na época por ser uma espécie de ameaça à pintura, né? Para Walt, tanto a pintura como a fotografia teriam grande influência sobre a sua poética. Ele mesmo seria um dos personagens mais fotografados na história da literatura americana. O poema Pictures é um exemplo, que seria o primeiro experimento com a forma longa. E o Walt passou a desenvolver essa técnica imagética, enumerando cada cena, cada imagem, sendo captando, né, a variedade e a diversidade e colocando os contrários lado a lado, o pobre, o rico, o antigo e o novo, a cidade e o campo e assim por diante. E o crítico Harold Bloom chamou isso de cartografia psíquica. A convivência com artistas e suas obras ajudaram Walt Whitman a refletir e a criar a sua poesia. Estava lendo mais nessa época, desde Hegel até George Sand, né? Muito dessas leituras o influenciaram, além das leituras de Shakespeare, Rousseau, Milton, Carlyle, além de obras orientais, né? Em especial os Vedas, os Upanishads, o Bhagavad Gita. Então, o interesse de leitura do Walt Whitman era bem ampliado, assim, era bem vasto, né? Ele tinha vários interesses, né? Ele lia tanto os clássicos como também os contemporâneos, além de filosofia, religião, né? Religiões, tanto ocidentais como orientais. Como eu disse já no vídeo anterior, ele era um leitor da Bíblia, né? Bom, compreendendo melhor as ideias de Emerson e de Swedenborg, um místico sueco, que também influenciou muito William Blake, né? O Walt ele defendia que o microcosmo individual reflete o macrocosmo universal. Então, os interesses de Walt Whitman eles aumentariam entre 1850 a 1855. Tá? Aí ele passou a se interessar por muitas áreas, né? Botânica, astronomia, filosofia, história, geologia, antropologia, mitologia, entre outras áreas, né? Os conceitos, as imagens, os símbolos e as palavras dessas áreas, né, estão fragmentados em folhas de relva. Então dá para se encontrar palavras e conceitos dessas áreas, né, no livro, nos poemas do Folhas de Relva. E finalmente o livro, né, Folhas de Relva, a primeira edição, acabou sendo publicado no início de julho de 1855, tá? Provavelmente um dia antes ou depois do dia 4, feriado do dia da independência dos Estados Unidos. Lembrando que Walt Whitman, fervoroso patriota, tinha por esse dia um especial carinho. Simbolicamente, para ele, a publicação do livro significava uma independência pessoal e, por extensão, uma independência para o povo americano. Walt Whitman ele colocou uma nota no Tribune, no dia 6 de julho, anunciando a venda do livro. Dias depois, o seu pai, com 64 anos, veio a falecer. Um fato curioso é o hábito que Walt Whitman passou a ter logo depois da publicação de Folhas de Relva. Para que a sua obra não ficasse esquecida, ele mesmo escreveu e publicou as primeiras resenhas. Foram 3 resenhas, 2 no final de 1855 e uma no início de 1856, de maneira anônima. Eu vou ler aqui alguns fragmentos de uma dessas resenhas feita por um crítico anônimo, como ele colocou. Diz assim: de pura raça americana, grande e robusto,
idade 36 anos. Jamais tomou algum remédio. Uma pessoa singularmente amada e preocupada, especialmente pelos jovens iletrados. Um homem que nunca é chamado para fazer discursos em jantares públicos, nunca está nos palanques entre as multidões de clérigos ou professores. Então, esse é um breve texto, um breve fragmento de uma dessas resenhas de autoria do próprio Walt Whitman, né? Então, dá para perceber aqui que ele não estava apenas vendendo o livro, mas estava vendendo a sua imagem, né? E a imagem do americano, né? Da raça americana, assim, pura, né? Da raça americana orgulhosa, né? Robusta. E então essa imagem dele, né? Como o americano, né? O novo americano, essa, vamos dizer assim, uma espécie de mitologia, né, do povo americano, ele passava então já nas resenhas esse perfil, vendendo essa imagem além da venda do livro, né, propriamente dito. Como escreveu o biógrafo Paul Zeig, que diz assim, abre aspas, essas autorresenhas iniciais nos dizem como Walt Whitman queria ser lido em 1855 e o que é mais importante, como queria ser visto e ouvido, fecha aspas. Então, como eu acabei de falar, né? Não apenas vendendo o livro, a sua poesia, mas também a imagem que estava, que fazia parte dessa obra, dessa nova poesia que estaria nascendo nos Estados Unidos. Ao perceber que a sua poesia não sustentaria a família depois da morte do pai, o Walt Whitman então foi obrigado a procurar um emprego mais estável, né? E em 1857 assumiu a editoria do Times no Brooklyn, escrevendo e editando o jornal até 1859. Em 1860, seus poemas passaram a ser publicados em jornais, além de Folhas de Relva ganhar a sua terceira edição. Ele estava vivendo como boêmio e a sua vida amorosa é bem agitada nessa época. Sua caderneta está cheia de anotações de conquistas, né? Em sua grande maioria de trabalhadores e iletrados. Embora alguns acreditem que se tratava mais de um impulso platônico, né? Ou como o próprio Walt escreveu em Canção de Mim Mesmo, o verso que diz: um toque é o máximo que eu consigo suportar. Então, por esse recorte, por esse verso, alguns acreditavam que boa parte dessas relações era mais um impulso platônico do que um relacionamento concreto, né, que viesse a chegar às vias de fato. Em 27 de fevereiro de 1860, Abraham Lincoln, candidato e futuro presidente, iniciou um forte ataque contra a escravidão. 6 dias depois de eleito, teve início então a Guerra Civil. George, o irmão de Walt Whitman, foi recrutado. Com 42 anos de idade, carregando o traço genético do pai, o Walt Whitman parecia bem mais velho e por isso ele não foi convocado. O que não impediu de começar a visitar hospitais de soldados feridos e a vivenciar o pesadelo da guerra e o sofrimento brutal dos campos de batalha, né? Ele fez campanhas e arrecadações para conseguir fundos para um hospital, além de escrever reportagens e colaborar para alguns jornais. Foi nessa época o inusitado envolvimento amoroso com uma moça chamada Ellen Eyre. Então, ao
que parece, pelo que diz aí a biografia do Walt Whitman, parece que foi o único envolvimento amoroso com uma mulher, a Ellen Eyre. Mas em julho de 1862, ele registrou em seu caderninho outra conquista, e dessa vez era um jovem chamado Frank, de 19 anos. As atenções de Walt passaram a se voltar para o irmão que estaria participando das batalhas, e seriam, no caso, as batalhas mais sanguinárias da guerra. E foi em dezembro de 1862 que a notícia do irmão George chegou até Walt Whitman. A notícia de que o irmão foi ferido na batalha de Fredericksburg, no dia 13 de dezembro. Então Walt Whitman partiu para Washington na mesma hora. Foram 4 dias de viagem, foi uma viagem turbulenta. O poeta foi assaltado no meio do caminho e acabou chegando sem dinheiro no seu destino. A aflição só aumentava. George não foi encontrado em nenhum dos 40 hospitais militares improvisados. Ao descobrir onde o regimento do irmão estava acampado, Walt conseguiu um passe militar. Então o poeta conseguiu chegar ao fronte. Em sua chegada, o poeta viu uma pilha enorme de membros humanos amputados, né? E essa visão o marcaria pelo resto da sua vida. A boa notícia é que George estava bem. O ferimento não era grave e logo ele voltaria para o campo de batalha. Walt Whitman ficou com o irmão durante 2 semanas. Essa experiência ele registrou no livro Memorandum During the War. Em meio ao caos, Walt Whitman se sentiu na necessidade, ele se sentiu em querer ajudar de alguma forma, né? Ele tinha acabado de testemunhar em uma manhã, perto da sua tenda, 3 cadáveres. Em Falmouth, ele buscou corpos no campo de batalha. Então ele ia resgatar aqueles corpos que estavam ali expostos, né? E ele tinha que recolher aquilo. E ele ouviu relatos que depois ele acabou usando em seus poemas, né? Relatos de soldados, relatos das pessoas ali envolvidas com a guerra, que estavam ali em meio ao campo de batalha, nos hospitais, acampados ali em volta. Então ele conseguia animar as tropas com seu magnetismo pessoal, com seu carinho, o que acabou conquistando a simpatia de todos os soldados. Depois ele voltou para Washington em 28 de dezembro e ficou como voluntário nos hospitais da cidade. Além de ser correspondente de guerra, alugou um pequeno dormitório e arrumou um emprego como copista. Mais uma vez, o biógrafo Paul Zeig escreveu, abre aspas, os hospitais de Washington foram o início de um final longo, muitas vezes comovente, para Walt Whitman. Lá ele perdeu a saúde enquanto ainda estava no vigor da idade. Lá também fez amigos novos que vieram ao seu auxílio, de um modo que seus amigos em Boston nunca fizeram. Fecha aspas. Durante os próximos 4 anos, ele se dedicou então a visitar e a confortar o contingente de feridos que chegavam dos campos de batalha. Em uma situação de poucos médicos e quase nenhuma ajuda psicológica, as cartas que Walt escreveu para os soldados e que ele se responsabilizaria em enviar aos familiares resultava em uma espécie de apoio psicológico fundamental para aqueles homens, feridos ou moribundos, né? Que estavam longe da família, longe de suas casas, né? E vivendo no meio daquele inferno. Então, era nesses gestos humanos e solidários do poeta
que esses homens encontravam um verdadeiro consolo, um verdadeiro apoio. Eram comuns as cenas de vagões chegando na cidade cheios de cadáveres ou de membros amputados, tudo empilhado debaixo de chuva. Sofrimento extremos e morte eram os companheiros do poeta durante esses anos. Não só nos campos de batalha, mas nos hospitais improvisados, que mais pareciam açougues humanos, até chiqueiros, né? Onde morriam muitos devido às condições precárias e à falta de higiene básica, causando uma epidemia de febre tifoide e diarreia. Então, muitos homens, né, morreram nos hospitais. Conta os historiadores que na batalha mais sangrenta, envolvendo a Batalha de Gettysburg, nos campos da Pensilvânia, a fila de feridos se espalhava por mais de 22 quilômetros. A primeira edição de Folhas de Relva trazem os versos proféticos do poema Pensar no Tempo, predizendo que ele veria na guerra. Os versos seguintes são flagrantes, eu vou dizer-lhes aqui, abre aspas. Quando a mão fiel dos vivos não desertar as dos que estão morrendo, quando os lábios contorcidos pressionarem de leve a testa do moribundo, quando a respiração parar e o pulso do coração parar, então os membros do cadáver estirados na cama e os vivos olhando para eles são tão palpáveis como os vivos são palpáveis. Fecha aspas. Então já nesse pequeno verso é como se fosse uma espécie de premonição, né? Como se lá o Walt Whitman estivesse prevendo lá na frente essa visão da guerra, essa visão desses homens feridos e moribundos, né? Bom, de voluntário, o Walt Whitman ele se tornou um enfermeiro independente, tomando conta de milhares de soldados feridos na guerra daqueles longos anos. Mesmo depois da guerra, ele continuaria como voluntário e enfermeiro, fazendo as suas visitas. Durante ou depois da guerra, o Walt Whitman ele continuaria solidário, encorajando, escrevendo cartas, lendo para esses homens, para esses soldados feridos, né? Lendo a Bíblia, lendo poemas, lendo até mesmo histórias infantis. Além de comprar pequenos presentes, objetos de uso pessoal, cigarros, frutas, doces, papel, entre outras necessidades para esses homens, para esses soldados, né? E ele ajudava, inclusive, a esses feridos a se vestir, né? Ele passava madrugadas confortando os traumatizados pela guerra, feridos e moribundos, e na maioria deles eram jovens também. Walt Whitman se tornou um enfermeiro nato, no sentido mais profundo da palavra. Ele mesmo dizia, abre aspas, os médicos me dizem que proporciono aos doentes um medicamento que todas as suas drogas e vidros e pós não são capazes de produzir. Fecha aspas. Então, foi nesse período que, em Washington, o Walt Whitman ele conheceu o cocheiro Peter Doyle, que se tornaria o seu melhor amigo, e com ele teve um relacionamento longo, né? Um relacionamento amoroso aí de um bom tempo. Nessa época ele bebia, ele conseguia se divertir um pouco com um grupo de amigos, né? Que ele acabou fazendo. Porém a sua aparência, a sua saúde definharam, né? Brutalmente, né? Estava com as barbas longas e brancas, parecia um profeta do Antigo Testamento. E o Walt Whitman, ele se doou tanto para os outros que a sua saúde foi completamente comprometida. O seu generoso hábito de abraçar e beijar os soldados feridos o levou a entrar
em contato com todo tipo de doença. 10 anos depois, um derrame o deixou paralisado. Em 23 de julho de 1864, Walt Whitman então volta para o Brooklyn com saudade de casa e dos seus velhos amigos, de Nova York. E depois, em 1865, ele retorna para Washington, para o trabalho nos hospitais. Conseguiu um emprego no Departamento do Interior, mas ficou apenas um mês, porque ele foi expulso quando o seu patrão encontrou um exemplar do Folhas de Relva e, por achar o livro muito indecente, o seu patrão acabou despedindo então o Walt Whitman, o poeta foi dispensado do serviço por conta do livro considerado indecente. Só que aí logo depois ele conseguiu um outro emprego, só que dessa vez no Departamento de Justiça. Walt Whitman estava muito exausto, por conta da guerra, dos anos de guerra. Ele volta para o Brooklyn para passar um tempo com a mãe, Só que no dia 14 de abril, o presidente Lincoln ele é assassinado por um ator e simpatizante sulista. Walt Whitman, em homenagem, escreve uma das mais belas elegias da poesia americana, o poema chamado Quando os Lilazes Floresceram Junto à Porta pela Última Vez. Pessoal, eu vou finalizando por aqui, então, o segundo vídeo do Walt Whitman. Acho que teve bastante informação. E eu vou finalizar então com o terceiro vídeo, em que eu vou me concentrar mais no livro, Folhas de Relva. Claro que eu vou finalizar, tem os últimos anos do Walt Whitman, tem algumas curiosidades ainda da sua biografia, mas eu vou focar mais também na obra Folhas de Relva, algumas curiosidades da obra propriamente dita, da sua poesia. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa aí o seu like, seu comentário. Se não gostou, também pode comentar aí. Se conhecer alguém que possa vir a se interessar pelo conteúdo, pode compartilhar. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.